Olá, alunos do primeiro ano. Vamos para mais uma aula de sociologia, tá? Pega um livro de vocês na página 54. Vamos iniciar aí o estudo do capítulo 4. Saber as manhas e as astúcias da política. No primeiro parágrafo, chama atenção aí para essa importância da questão da ciência política. Vamos ver o que diz aí, ó. Falaremos agora de mais uma área importante para a reflexão dos cientistas sociais, a ciência política. Então vocês estão vendo que aqui a gente vai a sociologia, ela vê a política, tá? Ela vai analisar os fatos políticos como uma ciência. Tá? E aqui a gente, nós não podemos, quando falamos em política, nós não podemos em momento algum resumir, tá, a questão política apenas na questão da política partidária. Tá? A ciência política ela faz toda uma análise, tá, da sociedade, como essa sociedade se organiza. E o foco principal da ciência política, quando ela vai estudar a sociedade, ela vai ter como ponto principal a relação de poder que tem dentro da sociedade. Então, quando se fala em ciências políticas, temos que analisar todas as formas de poder existentes no seio da sociedade. E qual a definição que ele diz que é poder? Qual a definição que tem no livro de vocês aí? Diz assim o seguinte, no segundo parágrafo, diz assim, ó. Poder é a capacidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas de impor sua vontade a outras. Então, o que acontece na sociedade? A sociedade ela é formada por grupos, por classes de interesses diferentes, de interesses antagônicos, ou seja, contrários. Como ela é formada por esses grupos, dentro da sociedade vai acontecer a disputa pelo poder. E o que é o poder? O poder é a capacidade que uma pessoa ou grupo de pessoas tem de influenciar as demais dentro da sociedade, de influenciar as demais pessoas. A fazer o quê? A fazer a vontade daquele grupo. Então vocês estão... Primeiro que a gente tem que analisar que não existe ninguém que tenha poder se ele não tem pessoas que o obedeçam, que faça a sua vontade ou que siga a sua vontade. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Quando falamos de ciência política, nós temos que falar de poder, das relações de poder, como é que essas relações elas se dão dentro da sociedade. Quem é que faz essa organização? Quem é responsável por organizar todas essas questões de influência, de poder dentro da sociedade? A ciência política, a política. Por isso que a política ela está tão ligada ao poder. Por quê? Porque o papel da ciência política, na verdade, é aveludar quem tem poder, ou seja, mesmo alguém tendo poder, que não use aquele poder para fazer o mal, para destruir a sociedade, os interesses daquelas pessoas que muitas vezes têm posições contrárias. Então, a política é a forma de domesticar esse poder. Por quê? Porque a política é diálogo. O nascimento da política, tá? O nascimento da política, não do poder, mas da política, ela acontece na Grécia. Por quê? É na Grécia onde as pessoas vão debater os problemas da sociedade. Antes, no Egito Antigo, em todos os impérios antigos, nós geralmente, a pessoa que tinha poder, no caso vamos usar o exemplo do Egito, do faraó, era alguém que tinha um poder absoluto.
Não sei se vocês já ouviram no dia a dia que as pessoas dizem assim, é palavra de rei. É palavra de rei, porque o próprio soberano, a pessoa que tinha o poder, ele tinha um poder ilimitado. Se ele olhasse para um de vocês e não gostasse, ele podia mandar matar vocês. Então era assim que funcionava o poder antes da política. Então, quando surgiu a ciência política na Grécia, o que ela fez? Ela começou a aveludar, a colocar pesos e contrapesos nas pessoas, nesses grupos que tinham o poder. É tanto que a democracia, que é o sistema de poder mais harmônico e menos tirano que nós temos até hoje, ele é o quê? Ele é um poder compartilhado. Tá? Depois veio também, para tirar a questão do absolutismo, tem um pensador francês chamado Montesquieu, tá? Que ele é quem faz a divisão o poder é um só. Mas o que ele faz? Ele pega o poder e ele descentraliza e coloca em três, que são chamados três poderes: legislativo, executivo e o judiciário. São os três poderes que eles juntos são o poder. Mas para não ficar o poder absoluto na mão nem do executivo, no caso aqui no Brasil, para vocês entenderem, quem são os representantes do executivo? Presidente, governador, prefeito. Então ele dentro do poder ele tem um poder, mas ao mesmo tempo esse poder é limitado pelo legislativo. Quem são os representantes do legislativo no Brasil? Congresso Nacional, que é composto Senado e Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas e distrital, que são os chamados deputados estaduais, e no caso do município, o vereador. Aí tem o poder, aquele poder que ele é o poder que harmoniza, tá? Que harmoniza todas essas relações, que é o poder judiciário. Quando não se tem um acordo entre partes, quem vai resolver esse problema é o problema judiciário. Isso tudo foi criado, todos esses mecanismos, pessoal, foram criados para nós não ter mais poderes absolutos. Todo esse poder de julgar, de criar leis, de executar na mão de uma única pessoa. Entendeu? Então, se dividiu o poder. E como foi que isso foi chegando a esse ponto de se dividir o poder? Através da política, através da negociação, dos diálogos, da conversa, dos debates. Então, como vocês estão vendo aqui, jamais nós podemos criminalizar a ação política, porque a ação política é quem harmoniza a sociedade. O que acontece hoje? Por que não tem tantas guerras hoje como tinha antigamente? Se vocês lerem o livro de história, eram os países guerreando quase que constantemente. Era tanto que o mais importante de uma nação era ter um exército forte. Porque eles tinham que guerrear. Porque não existia política, não existia o diálogo, não existia a negociação. Então, quando os gregos introduzem a política no dia a dia da sociedade, no dia a dia das pessoas, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, a partir de então, resolvendo nossos problemas a partir do diálogo. Então esse é o papel central da ciência política, é domesticar o poder. Então a ciência política tem esse papel, tem essa importância. A palavra política vem de onde? Vamos ver bem aqui, na página 55, tá, do livro de vocês, onde tem assim, ó. A palavra política vem do grego politikos, relativo ao governo de uma cidade, tá? A palavra política vem de polis. Polis em grego é cidade. Então a política era mais ou menos assim, como administrar a cidade. Os
os primeiros escritos da política como nós temos hoje está nesse livro aqui. Deixa eu pegar, mostrar bem aqui vocês, tá? Nesse livro aqui, ó, A República de Platão. Porque é a partir deste livro, a partir dos escritos de Platão, que nós podemos afirmar que a política, como não o poder, mas a política como nós entendemos hoje, ela nasce a partir dos gregos. Então Platão, ele é o primeiro pensador, tá? É o primeiro filósofo que vai trabalhar essa questão da política. E o que eles faziam? Por que esse nome de políticas? Porque os cidadãos atenienses, tá? De Atenas, capital da Grécia hoje, eles se reuniam na Ágora. O que é a Ágora? Praça, para discutir os problemas da cidade. Aqui nós temos dois grandes conceitos nesse livro, tá? A República de Platão. Nós vamos ter aí o debate político e nós vamos ter aí as ideias da democracia, tá? Que é o poder que hoje todos os países desenvolvidos almejam aderir. Ou seja, a democracia quem tem o poder geralmente é o povo. E Platão tinha essa ideia, por isso a ideia, eles reuniam todos na praça e iam debater os problemas da cidade, os problemas da sociedade ateniense. Tá? Então, a partir desse modelo, ele defendia uma democracia, ou seja, democracia significa governo do povo, ou seja, é o povo que decide. Aí hoje, o que acontece hoje? Hoje nós continuamos decidindo, mas nós temos, naquela época, a democracia era direta. As pessoas exerciam o seu direito de influenciar na sociedade, de resolver o problema da sociedade diretamente, indo lá e discutindo, debatendo os problemas da cidade. Hoje nós temos a chamada democracia representativa, onde nós elegemos, através do voto, nós elegemos grupo de pessoas ou representantes para falar por nós. Então, no momento que nós votamos para alguém, nós estamos passando uma procuração para aquela pessoa nos representar. Então, o que diz aí? Diz assim, a política era exercida na polis, cidade-estado. Espaço fechado onde as civilizações antigas, as cidades-estados era o quê? Era uma cidade que tinha toda a autonomia, tá? Não existia países como nós entendemos hoje, existia a cidade, os grupos. Então ali em Atenas as decisões eram feitas ali entre os muros, as muralhas atenienses. Aí diz assim, ó, nas civilizações antigas decidia-se a vida da sociedade. Portanto, a origem da palavra já veio carregada de significados, porque dizia respeito ao Estado e também ao cidadão. A primeira ideia de cidadão, ou seja, de que nós temos na história, é exatamente com os gregos. Tá ok, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vocês vão pegar o livro de vocês, na página 54, 55, até tempos modernos, tá? Tempo moderno na política, e vocês irão fazer, vamos fazer o seguinte, responda a seguinte questão, tá? Responda a seguinte questão. O que vocês entenderam por ciência política? Ponto. Segunda, qual a função da ciência política no dia a dia ou no cotidiano da cidade? Essa resposta, se vocês preferirem, vocês podem deixar no comentário do vídeo, nos comentários dos vídeos, ou então vocês podem escrever no caderno de vocês, tirar foto e mandar para mim no WhatsApp, tá? No privado. Não mande nada no grupo. O grupo é só para os professores postar. Mandem no privado. Quem tiver o acesso ao grupo, não fique postando muita coisa lá, porque senão confunde e é muita postagem, vocês terminam perdendo as aulas. Tá ok? Boa sorte, boa volta às aulas e estamos aí para mais esse semestre de estudos.